Olá pessoal, hoje é o nosso terceiro laboratório de medidas elétricas e hoje a gente vai falar sobre medição de corrente e depois também falar sobre transformador de corrente, tá? TC. A gente vai ver como é que faz medição de corrente, vamos explorar alguns equipamentos, algumas formas de fazer medição de corrente e depois vamos explorar o funcionamento e as características do TC, ok? Vamos lá então. Então aqui na bancada eu tenho o que aqui? Bom, o primeiro instrumento que a gente vai trabalhar aí é o amperímetro, né? A gente já conhece ele aí. Esse aqui é um amperímetro analógico de ferro móvel, ok? Ele tem duas escalas aí, né? Uma escala de 0 a 6 e uma escala de 0 a 12. É um instrumento, ele então tem duas bobinas independentes, é como se fosse dois instrumentos num só. Qual que é a diferença basicamente? Se fizer a teoria, vocês vão ver que tem o que se faz no instrumento desse é um divisor de corrente. A bobina que faz o ponteiro mexer, ela tem uma impedância muito baixinha e o fio é muito fininho. Por mais que seja um ferro móvel, né? O ferro móvel não precisaria ter uma bobina tão fina. O fato é que é feita uma divisão de corrente. A grande maioria da divisão da corrente passa por um resistor shunt. Então, quando você muda a escala de um cara desse, o que você está mudando é o resistor shunt interno desse componente, tá? Que faz um divisor de corrente num cara desse aqui. Esse é o mais típico, né? Poderia ser uma bobina móvel também, que aí mediria apenas corrente contínua. Nesse caso que eu estou mostrando para vocês aqui é um ferro móvel. Como é que eu sei disso, né? Só olhar aqui, sempre dentro do display dele vai ter essa informação. Então a gente consegue ver ali, ó, vou dar um zoom um pouco maior, um erro de 1% do fundo de escala, o ferro móvel na posição horizontal e isolamento de 2 kV. Ok? Esse é um mais típico, um instrumento bem tradicional para se utilizar para medir corrente. Uma segunda possibilidade muito tradicional para fazer medição de corrente é utilizando o que a gente vem utilizando nos últimos laboratórios. Um instrumento digital desse aqui, na escala de corrente, tanto em corrente contínua quanto corrente alternada, ok? Ou na escala de miliampere ou microampere, que aí eu usaria os outros terminais aqui. Lembrando, né, que é o bem tradicional, medição de corrente tem que estar em série com aquilo que a gente quer medir. Então não adianta nada eu ter um instrumento desse aí e colocar ele em paralelo. Você vai simplesmente fechar um curto, porque provavelmente vai ter tensão entre os dois terminais que você está colocando ele e a impedância de um cara desse que tem uma impedância muito baixinha. Então você vai acabar fechando um curto se você fizer a conexão em paralelo. Então sempre em série, ok? Bom, esses dois que eu acabei de mostrar para vocês aí são os mais tradicionais, né? A maioria dos equipamentos vão utilizar esse tipo de instrumento. Mas eu poderia também ter um desse tipo aqui, que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores, né? Isso aqui é uma ponta de prova para ser utilizada no osciloscópio, tá? Uma ponta de prova para ser utilizada no osciloscópio. Ela tem um circuitinho eletrônico aqui dentro. Esse circuitinho eletrônico aqui, na verdade, ele alimenta um sensor Hall. O sensor Hall, já apresentei na teoria para vocês, é um princípio interessante, é um fenômeno interessante que consegue transduzir um sinal de corrente. Essa pontinha particularmente aqui, eu tenho um ajuste aqui do zero, tá? Para deixar ela com a referência perfeita. Escala de 100 mV por ampere, ou seja, ele converte a corrente que ele está medindo em uma relação de milivolts, e isso é medido pelo osciloscópio, dando a proporção que a gente quer. Ok? Então isso aqui é um equipamento que consegue medir tanto corrente alternada quanto corrente contínua. A gente pode ver aqui, ó, AC, DC current, ok? Ali, ó, ele aguenta até 70 amperes RMS, 100 amperes de pico, a frequência até 100 kHz e a saída ali naturalmente proporcional, ou 10 mV por ampere ou 100 mV por ampere. A saída desse carinha aqui. Então já falei dele, mas só para mostrar que é um característico. Um outro muito utilizado também em sistemas industriais é esse cara aqui, ó. É uma outra pontinha de prova. Ela tem um princípio um pouquinho diferente da outra que eu acabei de mostrar, né? Essa do osciloscópio. É um princípiozinho, também tem aqui, né? Escala 200 amperes para 10 mV por ampere, ou se eu quero medir 2000 amperes é 1 mV por ampere. Dá para ver que o range desse cara aqui é muito maior em relação à quantidade de corrente que ele é capaz de medir. É um instrumento, vou tentar colocar aqui, ó, depois vocês podem pesquisar o manual dele.
e 2000 Flex 3206 da Fluke. É um equipamento que é baseado em que princípio de funcionamento, pessoal? O princípio de funcionamento dele, tá vendo que é um cordão flexível? O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma bobina de Rogowski. Aquilo que eu falei, dentro desse tubo aqui tem um conjunto de espiras aqui dentro. E é um oco, não tem material ferromagnético nisso aqui. O princípio da bobina de Rogowski é exatamente esse, que não tem circuito magnético nesse cara aqui. Então ele é um pouco diferente do TC tradicional, que eu vou mostrar um alicate de clamp, ok? Então um carinha desse aqui, ele não mede corrente contínua, isso aqui ele só mede corrente alternada, ok? E dá para ver isso aqui nitidamente no próprio frontal dele aqui, ok? Um outro muito utilizado, além do instrumento analógico digital, né, com a bobina em si, é o de indução com clamp, o clamp segmentado. A fotinha aí para ilustrar, né, que eu não estou com nenhum no momento aqui para mostrar para vocês, mas esse cara aí também é muito comum para fazer medição. Esse aí também usa o princípio da indução, tá? E só mede corrente alternada esse cara aí, tá? Uma outra forma interessante de se fazer medição de corrente é utilizando isso aqui. Isso aqui, na verdade, é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. Porque isso aqui basicamente é um shunt. O que seria um shunt? É um resistor, tá? É um resistor da Kron. O modelinho dele está aqui, o 42882. Ele suporta até 100 amperes, tá? E como ele é um resistor, se passar 100 amperes por ele, ele entrega nos terminais aqui, ó, tanto nesse terminal quanto nesse terminal aqui, 60 milivolts. Então ele tem uma resistência constante, independente da temperatura que ele estiver, ele tem uma resistência constante, que é essa divisão aí, 60 mil dividido por 100, tá ok? Essa é a resistência que tem aqui nesses dois materiais aqui que vocês estão vendo aqui. Aqui é um borne, né, um terminalzinho onde eu vou ligar a corrente, que eu posso passar 100 amperes, então tem que ser uma conexão muito bem feita. Mesma coisa do lado de cá. E os dois terminaizinhos aqui, ó, esses dois terminaizinhos aqui, esse e esse, é onde eu vou medir a tensão, tá? Que a tensão nesses dois pontos é a de tensão nessa pecinha preta aqui. Lembrando que a parte preta aqui é tudo plástico, tá? Tudo plástico isso aqui. Então esse cara aqui é muito utilizado para quê? Para você pegar sinais com corrente elevada e sinais distorcidos, que você queira realmente conseguir ver a forma de onda sem qualquer distorção. Porque aqui não tem erro, aqui é só lei de Ohm. Se for uma corrente triangular, vai ser uma tensão triangular aqui. E você sabendo essa proporção aí de 60 mili para 100 ampere, você consegue medir a corrente, tá? E qual que é a grande característica dele? Ele é feito, esse material aqui é latão, mas aqui você consegue ver, isso aqui chama manganina, é um material que não muda a resistividade dele com a temperatura, ok? Então isso aqui também tem um emprego interessante aí na indústria aí, ok? Esse aqui, né, é mais um transistorzinho também. Esse aqui é um TC indutivo, janela seccionado, tá vendo? Ele só mede corrente alternada, esse cara, porque é o princípio de indução, diferente daquela outra ponta que usa o efeito Hall. E por último, não menos importante, na verdade é mais importante, todos esses instrumentos que eu falei para vocês aqui, né, a grande maioria deles não consegue medir, por exemplo, 100 amperes desse cara aqui. Por que isso aqui é utilizado? Porque não vai ter nenhum instrumento desse tipo aqui, ou do tipo analógico, que vai medir os 100 amperes. Vai ser raro você conseguir fazer isso direto no instrumento. Por quê? Porque o borne de um cara desse aqui não vai suportar essa corrente. Ok? O borne aqui não consegue suportar 100 amperes. E aí, quando eu preciso medir correntes muito elevadas, ou eu vou para uma solução desse tipo aqui, ok? Ou eu uso uma indução através de clamp, por exemplo, a bobina de Rogowski, vocês viram que a corrente é enorme, ou eu vou para essa solução aqui. Que solução aqui que é essa? Por exemplo, é um transformador de corrente. Esse cara aqui não é um medidor, mas ele é um transdutor que é muito utilizado para fazer medição de corrente.
Por quê? Porque ele reduz o nível de corrente para um valor que o instrumento consegue medir. Por exemplo, 50 amperes, o fluxo não dá conta. Mas se eu colocar aqui nesse cara 50 amperes, na saída dele vai sair 5. E aí sim eu consigo ligar um carinha desse aqui no meu instrumento. Então eu poderia vir aqui, ó, pegar a saída desse TC e ligar aqui nos bornes do meu amperímetro, e eu ia conseguir com esse instrumento aqui medir 50 amperes. Lembrando que um TC desse, né, o funcionamento dele é de uma transformação, uma indução, então não dá para usar esse cara aqui em corrente contínua, isso aqui precisa de um sinal alternado para isso, e a gente vai explorar bastante isso aqui hoje.